Boa noite a todos. Boa noite àqueles que nos assistem também pela TV Câmara. Estamos aqui em uma audiência pública de metas fiscais. Estamos aqui com a equipe da Prefeitura Municipal de Tatuí, a equipe de finanças, o senhor César, o senhor Aguinaldo, o seu João. E estamos aqui também com o nosso nobre vereador aqui, companheiro de casa aqui e membro da comissão, da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Eu, como presidente da comissão, estamos aqui fazendo parte. A nobre vereadora Michele também acabou de chegar, sempre presente também. E agradecer o Valdir de Proença por estar presente. E o nobre vereador também, Renan Cortes, por motivos particulares, problema de saúde familiar, ele não pôde estar presente. Mas estamos aqui para assistir essa audiência. E sejam sempre bem-vindos, César e toda a equipe aí, a essa Casa de Leis. Tenham uma boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham via TV Câmara, na apresentação dessa audiência pública, destinada à avaliação das metas fiscais relativas ao segundo bimestre e primeiro quadrimestre do corrente exercício. Em nome da prefeita Dona Maria José, da secretária de Fazenda e Finanças, doutora Juliana, cumprimento os vereadores presentes e a todos que nos assistem nesse momento. Nós vamos dar início à audiência, que poderia ser realizada presencialmente, mas devido à pandemia, nós resolvemos fazer via TV Câmara, como temos feito nas últimas. A audiência pública, ela se tornou obrigatória com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, no seu artigo 9º, que fala da transparência da gestão pública. No seu parágrafo 4º, ele determina que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, que é a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Nós vamos apresentar aqui a receita e despesa pública, a execução orçamentária e intra-orçamentária, o resultado primário e nominal, a receita corrente líquida, as despesas com pessoal, a dívida consolidada, concessão de garantias, contratação de operação de crédito, restos a pagar e aplicações de ensino e saúde. Lembrando a todos que quaisquer questionamentos podem ser feitos através do WhatsApp da Câmara Municipal e também através do e-mail da contabilidade que foi disponibilizado nos convites. Vamos falar um pouquinho, demonstrar a receita pública. Elas têm duas grandes categorias, as receitas correntes, as receitas de capitais e as intra-orçamentárias, que são as destinadas ao Instituto de Previdência Municipal e ao repasse a Manuel Guedes, aliás, a despesa do Manuel Guedes. As receitas correntes, que a sua grande maioria, aquela despesa do dia, aquela receita do dia a dia, IPTU, IPVA, ISS, ITBI, Imposto de Renda, Fundo de Participação do Municípios e ICMS, que é a sua grande maioria, totalizaram no primeiro quadrimestre, 1º de janeiro a 30 de abril, o montante de R$ 147.856.879 mais 43 centavos, e as receitas de capital, que são receitas vinculadas a alguma despesa, exatamente isso, R$ 3.590.858 mais 29 centavos, a intra-orçamentária, R$ 7.006.396 mais 80 centavos, totalizando todas as receitas públicas do município de Tatuí, no montante de R$ 158.454.134 mais 52 centavos. As despesas públicas, também nas mesmas duas grandes categorias, despesas correntes e de capital. Ficou nas despesas correntes, que são as despesas do dia a dia, o custeio da máquina pública,
em R$ 137.873.694 mais 89 centavos. As despesas de capitais são as aquisições realizações de obras e aquisições de equipamentos e também os pagamentos das dívidas de longo prazo. Totalizaram R$ 18.321.718 mais 90 centavos. E a contrapartida da receita intra, que é a despesa intra, R$ 5.003.897 mais 34 centavos. Então, o total das despesas públicas do município, com todos os órgãos incluídos, totalizaram R$ 161.199.311 mais 13 centavos. Lembrando aqui que essas despesas são as da Câmara Municipal, Executivo, Prefeitura Municipal, Instituto de Previdência Municipal e a Fundação Manuel Guedes. No confronto, para verificar o quanto que a Prefeitura arrecadou, menos o quanto ela gastou, a gente obtém um resultado orçamentário. Temos um resultado orçamentário de superavitário, sendo o confronto da receita total menos a despesa liquidada total, de R$ 32.456.642 mais 77 centavos, apurado por todas as fontes de recurso. Portanto, o primeiro quadrimestre, ele se tornou, com muita eficácia e eficiência, superavitário. Isso é muito bom para o município. Agora nós vamos falar um pouquinho da receita primária, que serve como base de cálculo a receita contra a despesa para apurar o resultado primário do município, que é para verificar o quanto que o município poderia e tem de capacidade de investimentos. É a apuração do resultado primário e nominal. A receita primária total é a composição das receitas correntes mais a de capital, menos aplicações financeiras e alienação de bens, e se tivesse também operações de crédito. Então, o município obteve uma receita primária total de R$ 151.368.449 mais 96 centavos. O resultado da execução orçamentária já foi, Aguinaldo? O resultado primário obtido pelo município e nominal no primeiro quadrimestre, o resultado primário foi de 28 milhões, superavitário, perdão, em R$ 28.989.729 mais 16 centavos, e o resultado nominal, R$ 29.069.016 mais 92 centavos. O resultado primário, ele demonstra a capacidade do município em honrar o pagamento do serviço de sua dívida. Através dele, também vemos o grau de autonomia do município. Nesta comparação, são consideradas apenas as chamadas receitas e despesas fiscais. O RGF, que é a grande inovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, é o relatório de gestão fiscal que trouxe aquele monte de limites para os municípios cumprirem. O quanto que podia se endividar através de operação de crédito, através de operações com concessão de garantia, o quanto poderia ser gasto em pessoal, tanto executivo como legislativo e o judiciário, e também o quanto poderia fazer em restos a pagar. E a dívida consolidada, desculpe. Para se ter por base, para chegar a esses índices que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trouxe mais uma inovação, que foi a receita corrente líquida. Vocês podem ver que nós já falamos em receita total, em receita primária total, e agora receita corrente líquida total. A receita corrente líquida ela é calculada dos últimos 12 meses, o mês de referência e os últimos 11 meses anteriores. Então, nós estamos falando da receita corrente líquida de maio de 2020 a abril de 2021. Que totalizou mês a mês, como vocês podem ver, um montante de R$ 377.785.490,11, incluído aqui todas as receitas correntes de todos os entes do município de Tatuí. O total gasto nos últimos 12 meses também, que aqui para ter uma equivalência com a receita corrente líquida, os gastos aí pode trocar, Gnaldo, por favor? Dos últimos 12 meses, de maio de 2020
a abril de 2021, chegamos no montante de R$ 152.351.142 mais 17 centavos. Esse foi o gasto total nos últimos 12 meses com o pessoal de todos os entes do município, com exceção da Câmara Municipal, que aí está em separado. O que determina a lei de responsabilidade fiscal? É que o município gaste no máximo 54% com folha de pagamento, com gastos de pessoal. E nesse quadrimestre já chegamos no percentual de 40,30%, se comparado à receita corrente líquida com as despesas de pessoal. Portanto, cumprido até o presente data o limite prudencial, o limite máximo da lei de responsabilidade fiscal no quesito despesa com pessoal. Ficamos em 40,30%. Outra inovação que a lei de responsabilidade fiscal trouxe era o poder de endividamento do município. Todos os municípios brasileiros eles podem se endividar em até 120%, isso mesmo, 120% da sua receita corrente líquida. Então, o município de Tatuí poderia ter um endividamento de R$ 453.342.588,13. Mas o município de Tatuí, ele tem uma dívida consolidada, aquela dívida superior a 12 meses, superior a um ano, no montante de R$ 8.665.675 mais 95 centavos. Isso equivale a 2,29 da receita corrente líquida. Concessão de garantias é aquele que, quando a gente vai lá, pega um empréstimo e dá alguma receita como garantia. O município não aderiu a essa modalidade de operação de crédito, portanto, não deve nada. Contratação de operação de crédito é aquela também que se faz. O município ele vai lá, vai a um banco, geralmente, nos casos de municípios não tão grandes, eles geralmente tomam esses empréstimos via Banco Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e o Desenvolve SP, que é um banco de fomento do Estado de São Paulo. O município contraiu somente 0,13% da sua RCL, que também está dentro dos limites definido pelo Senado Federal, que era 16%. Também está dentro dos limites, com somente 0,13%. Outro tipo de operação de crédito, que é a participação de receita. O município também não fez isso daí, não contraiu esse tipo de empréstimo. Mas o que seria isso daí? É o município dar como garantia, por um empréstimo para cobrir despesas de custeio, alguma receita futura. Mais ou menos comparando, é que nem a gente entrar num cheque especial. Vai lá, se aperta, pega o limite para depois ver se consegue pagar. Graças a Deus e a boa administração, não realizamos essa operação de crédito à presente data. A lei de responsabilidade fiscal, ela trouxe também o que o município poderia pagar e ficar devendo de curto prazo. Pode trocar, Aguinaldo. São os chamados restos a pagar. Envolve o saldo apurado ao final do ano anterior, em valores processados e não processados. Para atender a esses compromissos, utiliza-se das disponibilidades financeiras apuradas no balanço patrimonial 31/12 do ano anterior. O restos a pagar de saldos anteriores era de R$ 44.758.455 mais 36 centavos. Eles foram pagos R$ 24.851.541 mais 63 centavos. E há um saldo ainda de R$ 19.227.060 mais 63 centavos entre processados e não processados. Esses restos a pagar são, na sua grande maioria, dos exercícios de 2016 para até 2015 e 2016, né, senhor João? A grande maioria deles, né? 15 e 16. Outro item que a gente gosta de demonstrar é a aplicação em ensino e saúde proveniente de recursos próprios. O artigo 212 da Constituição Federal, ele determina que o município, no encerramento do exercício, em 31/12, ele tem aplicado no mínimo 25%
das suas receitas resultantes de impostos no ensino. A nossa receita resultante de impostos de 1º de janeiro a 30 de abril, único exclusivamente resultante de impostos, foi R$ 103.442.284 mais 74 centavos. O quanto foi aplicado até a presente data. Apurado pela despesa empenhada, 26,27%, aí sim dando cumprimento ao artigo 212, mas lembrando que a gente só tem que dar o cumprimento integral em 31/12. Apurado pela despesa liquidada, que para nós é o que mais importa, é aquilo que realmente aconteceu no município. Chegamos à cifra de 16,76%, e pela despesa paga 16,41%. Não se deu cumprimento até a presente data ao percentual mínimo a ser aplicado, mas lembrando mais uma vez que ele tem que ser atingido até em 31/12 do corrente exercício. A Lei Complementar 141 de 2012, ela trouxe a inovação do mínimo que o município tinha que gastar em ações e serviços de saúde proveniente de recursos próprios. Também a mesma base de cálculo lá da educação. A receita foi R$ 103.442.284 mais 74 centavos. E o município aplicou. Pela despesa empenhada 46,67, pela liquidada 41,32 e pela paga 35,82. Aqui a gente vê que o município aplicou quase 3 vezes mais do que o mínimo exigido, mas é de se entender, o município de Tatuí passa ainda, eu creio que eu posso dizer assim, pela ainda o problema com a dengue, né? Da pandemia todos, acho que é todos os municípios brasileiros, eu acho que, eu não sei, um com um pouco mais de problemas e outros com menos problemas, né? Então, por isso que se deu esse percentual até a presente data de 41,32%. É o maior índice que Tatuí já gastou até a presente data em saúde, correto, senhor João? Não sabemos se no final do exercício vai se comportar nesse montante, mas lembramos que o ano passado foi em torno de 35%, que é o gasto histórico, né, senhor João? Com despesas em saúde. Isso, gente, somente proveniente de recursos próprios. Fora o repasse do governo federal e do estadual é muito pouco. Então, o governo federal repassa um pouquinho a mais. Mas isso daí tudo são de recursos próprios. Esses foram os números da audiência pública referente às metas fiscais. Conforme demonstrado, o resultado orçamentário foi superavitário. Os gastos em educação, embora ainda não foram cumpridos, mas nós temos até dia 31/12 para cumprir. Os da saúde, eu ia falar, talvez eu me colocasse mal, infelizmente foram tão altos. A gente queria que não estivesse passando por tudo isso, né? Mas a gente sabe que saúde é prioritária e não tem como ser diferente. Se cumpriu todos os índices, todas as obrigações da gestão fiscal, que são as despesas de pessoal, dívida consolidada, dívida de longo prazo, a chamada de dívida de longo prazo, e as operações de crédito, concessões de garantia. Eu estou à disposição de qualquer um dos vereadores que queira perguntar alguma coisa. Via o WhatsApp da Câmara, não sei se veio alguma pergunta. Via e-mail, Agnaldo? Lógico. Que é isso. Obrigado pela presença. Olha, a arrecadação de impostos, que inclusive é o IPTU, até nos surpreendeu um pouco, né, senhor João? O que se arrecadou de IPTU naquela parcela única, foi isso? Não caiu muito. O IPTU, graças a Deus, e quando eu falo graças a Deus, não é só pela arrecadação do município, que as pessoas puderam pagar. É nesse quesito que eu falo, que eu me expressei, que o município pôde pagar. Isso é ótimo, né?
Aquilo ali, quer ver? Volta lá para mim, na RCL. Embora não são todas as receitas, mas é a receita, a principais do município. Se vocês verem bem, aqui nós temos as receitas dos últimos 12 meses. Maio não são as receitas totais, mas eu diria que é o grande bolo da prefeitura. Maio, abril. Vocês vão ver que, vamos falar de janeiro, 34, 29, vai para 52 e vem para 27. Esse mês de março, isso não foi em Tatuí, gente. Isso não foi Tatuí. Todos os municípios brasileiros foi o mês de março que mais arrecadou. Eu não sei se vocês viram que foi a maior arrecadação de impostos pelo governo federal por o mês de março. Não quer dizer que foi a maior que já existiu, mas comparando os meses de março. E automaticamente reflete para nós. Mas olha a disparidade, vê quanto que vai abril. Olha como abril vem para 25 milhões, aí menos, eu estou arredondando aqui, quase metade. E assim a gente tem que ir gerenciando a prefeitura, sabe, com uma receita que começou em janeiro de 34, veio para 29, vai para 52, vem para 27. Maio está indo nessa toada de 27 a 30 também, né, seu João? Está indo nessa toada. E a gente fica assim, foi uma grata surpresa o IPTU até a presente data. Volto a dizer, além da arrecadação, a gente tem que, se as pessoas conseguirem pagar, porque isso é bom, tento enxergar dessa maneira, é bom para a prefeitura e bom para as pessoas, né? Mas a queda de arrecadação em si, o que está judiando principalmente Tatuí, é a crise da saúde. Quando eu digo a crise da saúde, veio a pandemia, veio não, está aí a pandemia, não veio. Veio não foi só para Tatuí, né? Está aí, mas a dengue veio muito forte, né? Os gastos com a dengue, e não adianta aqui culpar A ou B ou C, é o que existe. Não é nós podemos ajudar a mudar, né? Cada um fazendo a sua parte, né? Também. Ali são todos os recursos. Todos, assim, olha, óbvio que é mais saúde, mais educação, porque se gasta mais em saúde e educação, mas isso vai desde o social, que vem da conservação da estrada, que vem do recap, assistente social. É um todo, gente. Ó, quando se tem dinheiro, se faz mais um pouco. Quando não tem, é que nem mais ou menos a nossa casa. Quando a gente tem um pouco mais, a gente come um pouquinho melhor. Quando tem um pouquinho menos, tenta cortar uma coisinha. E é isso. Né? Infelizmente, é isso daí. Foi aquele quadro de restos a pagar, se o senhor puder colocar lá para mim. Isso. Legalmente falando, tá? O senhor falou que isso vem se arrastando de 2015 e 2016. Como que se dá o pagamento disso? Legalmente falando, vocês têm um prazo para pagar? Vocês têm que paga-se uma quantidade por mês? Como que vai se arrastando isso de 2015 e nós estamos em 2021? Olha bem. Não, funciona assim, ó. Vamos supor que a gente deixou de pagar qualquer fornecedor. Não importa, pequeno, grande, se é obra, ou ele entregou merenda, ou não importa. Ou por que ele deixou de receber, não importa o que ele entregou. Se o fornecedor não recebeu e entrar na justiça, via judicial, e cobrar essa dívida via judicial, ela virará um precatório. Se esse fornecedor não entrar na justiça, ela não vira um precatório único, fica como restos a pagar. Fica ali, no estoque do restos a pagar. Que ele é dividido em processado. Processado aqui é o que realmente a coisa foi entregue, está à disposição, já foi utilizada, não foi paga. O não processado é aquele que ficou de restos a pagar, que o bem ainda não foi entregue, ou a obra não foi feita, o material, o serviço. Então, na teoria, ele não é devido os 2.409.000. Então, por que vocês colocam? Porque a Lei 4.320 assim determina que coloque.
mas a dívida mesmo ficaria em 16 milhões de reais. Como que isso é pago? Muitos desses daí, eu não tenho o número exato, alguns são provenientes de convênios, que conforme o governo estadual ou federal nos repassa, nós vamos lá pagando, tá? E tem os outros que são de recursos próprios, que conforme o fluxograma de caixa vai entrando, a gente vai liquidando. Tanto que o saldo era 44 milhões 758, pagamos 24 milhões 858. Ficou esse montante de 19, que na realidade, volto a dizer, se tivesse hoje, por exemplo, que está, é 16 milhões. Mas já tivemos pior com esse saldo. Quando eu digo o município de Tatuí. Vai se gerenciando, vai entrando. Alguns viraram precatórios, que já foram pagos precatórios. Os precatórios estão em dia também. Tem também. Por exemplo, aqueles que foram gerenciados estão aí também. E conforme vai executando, a gente vai pagando, vai pagando. Por exemplo, se tem um convênio, seja com qualquer coisa, não precisa ser de obra necessariamente, um convênio. Realizou, mede, repassa, se for através de convênio, para o governo federal e estadual, ele posteriormente ele repassa o dinheiro. Isso tem as viradas do ano, por isso que viram restos a pagar. Mas o gerenciamento dele já teve mais complicado, vamos dizer assim. Né? Isso está indo, uma parte sim. Ele ficou parcelado, né, senhor João? O pagamento também para a promotoria. Está lá no precatório que eu disse. Os precatórios estão sendo conduzidos, estão em dia. Os que puderam ser parcelados devido ao montante que a lei permitia. Aqueles que são acima que a lei permitia foi parcelado, os pagamentos. Os que não podem ser parcelados têm que ser quitados. O mapa de precatórios que a gente recebeu até julho do ano passado, a gente tem que pagar esse ano. Sejam quem for as pessoas, a não ser que o valor seja acima de um limite que aí a gente pode parcelar, mas precisa ser pago também. E está em dia também os precatórios municipais. São ações que vão vindo, pode ser oriundo até de uma ação trabalhista de um funcionário público. Se ele ganhar, é um direito dele, a gente tem que fazer e pagar. De restos a pagar está aqui. Na verdade, Renan, ele está falando que esse restos a pagar vem desde 2015, 2016. Sim? Sim, sim. Não. O porquê que tem restos a pagar mais antigos? Eu vou tentar contar uma história bem breve. Se eu me errar, por favor, o senhor João me corrige, quem quiser. Quando essa administração ela tomou posse lá no primeiro mandato, o prefeito é reeleito, tinha um déficit financeiro enorme. Então não tinha como se pagar o passado e não pagar o presente, porque não se entregava, não se ia, não se vinha. Por isso que se optou gerenciando. Há restos a pagar ainda, por exemplo, alguma coisinha de 2000, mas muito pouco. Mas está se fazendo, e as pessoas também estão entrando na justiça, a gente está pagando via acordo, que a gente chama aquele de menor valor. Então, de vez de virar um precatório e ir lá para depois a pessoa responder, tenta fazer um acordo aqui, paga e vai embora. É que era grande o montante, e aqui não estou falando de administração, prefeito A ou B, quem deve não é o prefeito. Quem deixou de pagar não é o prefeito, não é prefeito. Quem deixou de fazer foi o município que tem um CNPJ. A dívida é dele. E vai ficar, por exemplo, sempre para ele. Tanto receber o IPTU como pagar a dívida. Não é de nenhum prefeito. O que o prefeito é julgado depois é pelas ações que o Tribunal de Contas vai lá e a Câmara que vai referendar ou não. Não é verdade? É isso daí. Pessoal, se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente agradece. Lembrando que em setembro a gente tem um novo encontro. Lembra que conforme a lei de responsabilidade fiscal nós vamos discutir o segundo quadrimestre. E depois no próximo ano nós temos outro encontro para discutir e avaliar as metas e riscos fiscais.
A última pergunta. Pois não. Quando o senhor fala das receitas lá, das entradas, das receitas, onde está o governo federal e o governo estadual? Quer ver? Vai no da educação. Só para... Vai lá no da educação. Ah, sim, da educação. Não, só para você ver. Sim. Vai. Só para você ter um norte, quanto que é mais ou menos, ó. Uma ideia. Uma ideia. Aí. Por exemplo, aqui o próprios aqui, vocês conseguem ver, 38 milhões? 80. Aí é único e exclusivamente ISS, IPTU, ITBI e imposto de renda. Imposto de renda. Nas transferências da União, os 20 milhões de reais. Fundo de participação do município, o ITR, e acabou porque tinha a Lei Candir, que não tem mais, certo, senhor João? E depois as transferências do Estado, o ICMS, o IPVA, nossa parte, nós temos 50% do IPVA que é pago de cada um que é proprietário do veículo paga, e mais o IPI. Tá? Então vocês podem ver que entre próprios e transferências do Estado, mas isso é receita de impostos, que é o carro-chefe de toda a história. Né? É o carro-chefe de toda a história. E a União, ela vem com o fundo de participação, porque essa transferência da União, quase em sua totalidade, é o fundo de participação. O ITR é muito pequenininho. E a entrada dele se dá, quase sua na totalidade, o grande montante do ITR se dá no mês de outubro. É quando o pessoal tem que pagar, como a gente paga o IPTU, eles têm que pagar o ITR, quem tem propriedade rural. Certo. Então, não tem nenhum quadro aí que aponte as entradas gerais, não só de questão de educação, do governo estadual e governo federal? Não, essas receitas são todas de impostos. Sim. Todas. São aquelas impostos que a gente faz, serve para tudo essas receitas, são de gastos livres. Aqui certo. Nós temos um balancete, Guiná, pode ir. Olha lá, receita de impostos de transferências, esses daqui são os municipais. Transferências federais, Guina. Aí. Vai lá. Tá. Aqui, só que aqui já tem, por exemplo, tem aqui é só dos impostos, Guinaldo. 20 milhões, a do município, está tudo derivado aqui. Lembrando que na nossa receita, aquela própria está incluído. Quem pagou IPTU atrasado, quem foi pagar a dívida ativa do IPTU, do ISS, tá? Taxas não. Está aí. O imposto de renda retido na fonte, é isso? É aquele dos funcionários. Dos funcionários. A nós pertence. Tá. Aí não é aquele, por exemplo, olha, o munícipe daqui foi lá, pagou agora, que declarou, não. Então, esse vai para a União, sim. Aí vai formar o fundo de participação. O que é o fundo de participação? É formado por IPI, que as indústrias pagam, e o imposto de renda que pessoa jurídica e pessoa física paga. Aí é redistribuído de acordo com o índice para todos os municípios brasileiros. Esse imposto de renda é o retido dos funcionários, que fica para o município, dos funcionários públicos. Sim. Tá, sim. ali tem um trabalho e outros. Esse outro, cadê os outros para mim enxergar? Segundo. É o segundo, né? Oi? Esses daí são daqueles que a gente é o pagador, a gente é a fonte pagadora. Aluguel, por exemplo, a empresa tem 1,5% lá, mas você pode ver que o grande montante, o grande montante é o nosso dos funcionários, né? E também se retém de um vereador, do prefeito, do vice-prefeito, de qualquer um aqui. Parou. Guinaldo, baixa o contrário. Vai lá no início lá. Aí 17, Aguinaldo, olha aqui o 17. Parou aí. Não, Guinaldo, você passou. Aí. Transferências correntes, 17. Transferências da União.
Aqui não. Transferências da União, 34 milhões. Transferências da União. 34 milhões. Aí vem o FPM, que é a maior transferência que a União nos faz. Vai baixando aqui, Guinaldo, fazendo um favor. Aqui eu tô... O ITR, que eu falei que era pequenininho, mas no mês de julho, no mês de outubro, vem um pouquinho mais. Aqui são as compensações dos royalties, 363 mil reais. O quanto ele repassou para a saúde? 8.754.000, que aquele 41% é mais, fora isso tem esse dinheiro aqui da saúde, de coronavírus. Esse daqui, coronavírus, 320, 800, 1.040.000, 1.280.000, 1.350 mais ou menos que repassou para o coronavírus. Tá? Aqui, que esse daqui ia dar? Também vem com a 17, 18, fundo, 3 milhões. Aqui, média e alta complexidade, deixa eu ver se tem mais alguma coisa de coronavírus, Aguinaldo. Código 312, não mais. Pode ir, Aguinaldo. Aqui, volta, Aguinaldo. Seriam os recursos que ele passou para a educação, 4.829.000 reais. O maior deles é a cota estadual, cota do salário educação, que ele tem que ser destinado à educação obrigatoriamente. Isso daqui é o que ele passou para a merenda do município. Aqui, 948.000 reais. Pode ir, Guinaldo. Guina. 63 mil é o que ele passou até agora para o transporte escolar. É que eu sei que não está tendo transporte, mas ele repassa e depois, se não utilizar, ele vai fazendo uma composição no ano, tá? Aqui do Fundo Nacional de Assistência Social, ele repassou 80 mil reais. Até agora. Aqui eu só estou falando de convênio. Pode ir, Guinaldo. Depois já começa o ICMS, 27 milhões. O IPVA, que é um belo IPVA, até a presente data, isso tudo até abril, tá, gente? 15 milhões, embora o IPVA, janeiro, fevereiro e março, é quando a gente paga as cotas principais. Eu sei que agora ainda entra, né? Vocês podem ver que dos 15 milhões, 1,5 milhão entrou em abril. Estou arredondando aqui, quase 1,5 milhão entrou em abril. Então, quer dizer que a grande parte, janeiro, fevereiro e março. O IPI, 229 mil. Aqui já é o CID, aquele que é a contribuição sobre os combustíveis, 21 mil reais. Aqui já são os royalties estaduais. Pode ir, Aguinaldo. O quanto o governo repassou para a saúde? 2.260.000. Se vocês confrontarem o quanto passou comparando com o governo federal, é um valor enorme. Desse dinheiro de Covid, ele passou esse valor aqui. 1.440.000, mais 310 mil reais. O que vem depois? O quanto ele repassou para educação? 3.054.000. Para merenda escolar, 896 mil. 2.157 para o transporte escolar. Que só é utilizado, gente, para esse fim. Não pode ser utilizado, pegar, por exemplo, esse 896 mil de merenda, aí eu vou comprar uniforme. Não existe. O do transporte eu vou comprar merenda, vamos inverter. Todos eles são prestados contas anualmente à Secretaria Estadual de Educação. Como todo convênio. Do Estado tem que devolver. Do Estado, infelizmente. Da União, o que ela faz? Ela deixa e talvez, conforme a arrecadação dela, ela compensa, de vez de repassar X menos X. O Estado não. Me devolve. Não usou, qualquer convênio, não usou, devolve. Não é perder. De repente vem um convênio de 100 mil, estou dando um exemplo, veio um convênio de 100 mil para comprar cadeira. Fizemos uma licitação, compramos por 90. O objeto foi atingido, de qualquer maneira. E aí se devolve os 10. Agora, se não utilizar, não teve transporte escolar, putz, não vai ter aula, não teve transporte escolar, devolve. Indiferentemente, devolve. Se não houve,
porque você não utilizou e devolve. Porque ele tem, todo o convênio ele tem vencimento. Como vocês, vereadores, conseguem emenda, conseguem convênios, também tem um prazo para ser utilizado. Tá? Pode ir, Guinaldo. Os demais convênios com o Estado. Espera um pouquinho, Guinaldo. O quanto o Estado passou para o social? 245 mil. Tá? E aí os outros são transferências. O Fundeb veio 28 milhões de reais, até o presente data. Pode ir, Guiné. E os outros são multas e juros. Multas, vocês podem ver que dá uma cifra de R$1 milhão para todos os 4 meses. São multa de vigilância sanitária, multas, os principais autos de infrações. Nós temos também aqui Deixa eu ver aqui, que eu estou aqui longe aqui. Houve, Guinaldo? Não, né? Aqui, ó. Aqui não, até presente data não. Pode ser que houve a multa, mas não houve o pagamento. Aqui é só quando a pessoa paga. Não é o que foi lançado a pagar, é só o que foi arrecadado. Esse ano. Esses 4 meses. Aqui tudo é janeiro, abril. Não, isso aqui é uma previsão. Aqui é a previsão, aqui é a realização. Né? Para a dívida ativa. E aí aí se cobra, tenta se cobrar amigavelmente e depois, posteriormente, judicialmente. É o que consta aqui. Aí o pagamento de multas lá, esse relatório todo a gente extrai do que lançam. Né? Até o Adilson estava falando isso sobre hoje. Infelizmente, o pagar a prefeitura, gente... A multa, todo lançamento é aquele negócio. Inclusive, e depois cancela a multa. Mas assim, é que nem IPTU, a gente lança. A pessoa não pagar, foi quando a gente falou da grata surpresa do pagamento, né? E que nem o IPVA do governo do Estado, ele lança. Mas se o cara não pagar, mas uma hora não licencia o carro, isso, aquilo. Mas é ele que vai correndo os riscos de toda a pressão. Multa ambiental é muito comum no Brasil. Multa ambiental, se você for ver o balancete da União, multa ambiental, quanto lança e quanto paga, vocês caem de costa. É quase nada. Da proporção que lança, né? Da proporção que lança. Mas esses daí, ó, são os números bons para todo o que nós estamos passando, bons. Bons em que sentido? Via Brasil. Lembra que eu falei que o mês de março foi o março que mais se arrecadou no Brasil, comparando com outros marços, vamos falar assim? É bom, gente. É bom. Mais um ano de incertezas, não sei se vocês veem dessa maneira, porque não é só da incerteza de dinheiro, se vai arrecadar pouco, muito do que... E tem que ir um dia após o outro. Parece que esse ano, de novo, que essa doença parece que tinha uma data, que mudou para outra data, que mudou para outra data, e agora em Tatuí veio a dengue, e já juntou com essa, e essa data está indo, e a gente está cada dia querendo acreditar em algo novo. Né? Mas é o que é. E temos que conviver com isso daí. A nosso alcance, eu acho que fica o lembrete. Nós podemos fazer a nossa parte, seja devido à dengue, ou seja devido à pandemia. Muito obrigado a todos. Lembrando que em setembro nós estamos aqui de volta para falar mais um pouquinho. E lá no setor de contabilidade, orçamento, todos estão à disposição de vocês. O meu muito obrigado.